No final do século XV, a Europa foi consumida por uma coceira que começou como uma leve irritação na região inferior e logo se transformou em uma dor desagradável que poderia ser sentida em articulações por todo o corpo. Isso muitas vezes levava à inflamação da pele, crostas horríveis, inchaço-se, na pior das hipóteses, a carne poderia simplesmente cair do corpo, deixando o paciente terrivelmente desfigurado e até matando muitos, à medida que essa nova doença misteriosa varria o continente. A doença rapidamente se tornou conhecida como a doença francesa. Para muitos, embora os russos tenham decidido chamá-la de doença polonesa, os holandeses viveram na doença espanhola, os franceses a chamaram de doença napolitana e os turcos apenas a chamaram de doença cristã. Todos culparam todos os outros e sua rápida disseminação pela Europa mostraram quão intimamente ligados os europeus estavam uns com os outros. Este foi o primeiro grande surto de uma doença sexualmente transmissível, e hoje chamamos de sífilis, muitas vezes referida como a grande imitadora devido à sua insidiosa semelhança com inúmeras outras doenças. A sífilis começou a assolar a Europa no final do século XV e ninguém nunca realmente a impediu. É uma doença que ainda mata cerca de 100 mil pessoas a cada ano, embora com a medicina moderna, especialmente a penicilina, esse número seja muito menor do que poderia ser, mas também maior do que realmente deveria ser, o que veremos mais tarde, no vídeo de hoje. Sífilis é uma doença desagradável, frequentemente transmitida através de sexo desprotegido, mas também pode ser transmitida da mãe para o bebê através do que é chamado de sífilis congênita. É mais comum transmissão raiz e desenvolvimento envolve 4 estágios diferentes que ocorrem um após o outro se não for tratado. Primário, secundário, latente e terciário. Se você estiver indo para contrair sífilis, é melhor mantê-la no estágio primário, onde uma ferida geralmente indolor geralmente aparece no corpo, geralmente no pênis ou ao redor da vagina. Isso normalmente ocorre entre 10 dias e 90 dias após a exposição e pode durar de 3 a 6 semanas antes, desaparecendo com ou sem tratamento para aqueles que na era moderna recebem tratamento, o que muitas vezes é o fim da aventura da sífilis. No entanto, para aqueles que não recebem tratamento ou para os milhões que sofrem da doença antes de tratamentos eficazes, este é apenas o começo de uma estrada muito desconfortável à frente. O estágio secundário se sobrepõe ao primeiro e envolve erupções cutâneas que aparecem entre 2 e 8 semanas após o aparecimento do estágio primário, juntamente com uma ampla variedade de sintomas possíveis, como febre, dor de garganta, sensação de fraqueza no corpo e perda de peso após cerca de 2 meses. As erupções cutâneas geralmente desaparecem, embora o paciente ainda permaneça altamente contagioso. O estágio latente não envolve essencialmente sinais visíveis de que o paciente esteja sofrendo de sífilis e também é conhecido como estágio oculto, que pode durar de 1 a 20 anos e a doença permanece ativa a cada passo ao longo do caminho. O estágio final e de longe mais destrutivo da sífilis é o estágio terciário, que pode ser dividido em 3 gemata, que são grandes feridas dentro do corpo ou na pele, sífilis cardiovascular que afeta o coração e os vasos sanguíneos e a neurosífilis que afeta o sistema nervoso. A boa notícia para aqueles que atingem este pico elevado de sífilis é que já não é contagiosa. A má notícia é que partes do seu rosto podem cair e você pode muito bem morrer, pois a sífilis variou amplamente ao longo da história, com números variando de 8% até 58 anos, com homens em geral mais propensos a morrer do que mulheres. Há debates em torno da origem da sífilis, mas esses argumentos são normalmente divididos em 2 teorias, a teoria colombiana e a teoria pré-colombiana. A teoria colombiana sugere que a sífilis foi transportada para a Europa por membros da tripulação de Cristóvão Colombo após retornar do Novo Mundo. A troca colombiana foi um termo usado para descrever a enorme troca de bens, animais, plantas, alimentos, metais, pessoas e cultura que começou no século XV entre a Europa e as Américas. Como sabemos, parte desse intercâmbio também incluiu inúmeras doenças que devastaram as Américas, incluindo a varíola, a peste bubônica, a catapora, a cólera, o resfriado comum, a difteria, a gripe, a malária, o sarampo, a vieira, até mesmo a febre tifoide, o tifo e a tuberculose. Respiração profunda foi uma vertigem mistura de doenças infernais que se dirigiu de leste a oeste. Mas a teoria colombiana afirma que a sífilis foi uma das poucas doenças que conhecemos pelo menos que seguiu na direção oposta. Esta ideia foi apoiada pelos 538 restos de esqueletos encontrados na República Dominicana que apresentavam características da doença treponêmica em 6 a 14% da população afetada, efeitos atribuídos à sífilis. Estas mortes ocorreram anos antes do primeiro surto na Europa, com Colombo e os seus homens a regressarem ao Velho Mundo 3 anos antes do primeiro surto em Nápoles, em 1495.
A teoria pré-colombiana sugere que a sífilis sempre esteve na Europa, mas foi diagnosticada como outra coisa, talvez lepra, ou que havia de fato diferentes estirpes presentes e a chegada dos exploradores intercontinentais de volta às costas europeias e o primeiro grande surto foi apenas pura coincidência. Há na verdade alguma evidência para esta teoria também com esqueletos de Pompeia e Metaponto na Itália encontrados com danos semelhantes aos causados pela sífilis congênita, enquanto esqueletos do século XIV encontrados na Áustria pareciam mostrar a mesma coisa. Este é um argumento que provavelmente venceu. Nunca foi totalmente respondida e levou à proposta de uma teoria de combinação que sugeriu que ambas poderiam ser precisas e que uma versão altamente contagiosa da doença pode ter passado através do Estreito de Bering para as Américas há milhares de anos e nunca ter morrido completamente. Então sim, talvez Colombo e seus próprios homens tenham trazido algo com eles, mas sim, algo semelhante pode ter existido na Europa e na Ásia há milhares de anos também. Se houver alguma dúvida sobre a origem final da sífilis, o primeiro grande surto sempre foi claro em 1494, em meio às típicas lutas internas entre os líderes europeus. Carlos VII, rei da França, invadiu a Itália com uma força de cerca de 25.000 homens. Eles derrubaram a bota italiana com uma velocidade impressionante e uma selvageria igualmente de gelar o sangue. Em fevereiro de 1495, o exército invasor alcançou os portões de Nápoles, onde eles entraram sem oposição e, como você pode imaginar, para um grupo de soldados que estava em movimento há meses, o francês comemorou com grande entusiasmo e os bordéis locais viram um comércio estrondoso. Carlos VII não estava particularmente interessado em ficar por muito tempo e logo se voltou para a França, mais uma vez seus homens oprimidos pelos despojos de guerra, mas também algo totalmente menos desejável. Em questão de semanas após a queda de Nápoles, uma doença misteriosa começou a se espalhar pelas fileiras francesas, o que começou como úlceras genitais que logo se transformaram em erupções cutâneas e dores musculares e articulares. Os franceses estavam envolvidos numa batalha final em solo italiano, mas com um número significativo de pessoas fracas demais para resistir, eles quase cambalearam sem grande parte do saque roubado. Em termos de propagação de uma doença que você realmente pode não se saíram muito melhor do que os soldados que regressavam de uma campanha militar, embora certamente estivessem conscientes disso enquanto regressavam à França. Nesta fase, quase nada se sabia sobre esta nova doença, incluindo como se espalhou quando regressaram a casa e sem dúvida levou a muita exploração carnal, espalhou-se como um incêndio e, no final de 1495, a doença tinha se espalhado por toda a França e partes da Alemanha e da Suíça. Considerando como a sífilis se espalhava principalmente através do sexo desprotegido e quando pensamos na quantidade de sexo desprotegido que estava a acontecer durante o final do século XV e início do século XVI. Não é difícil ver como esta doença assolou o mundo com uma velocidade vertiginosa. Em 1497, grande parte da Inglaterra e da Escócia estavam a registrar casos e apenas 3 anos mais tarde, em 1500, a Escandinávia, a Hungria, a Grécia, a Polônia e a Rússia tinham sido consumidas pela epidemia. A sífilis tinha se espalhado por todos os cantos da Europa e parecia nenhum lugar estava livre da doença, mas este também foi um momento de exploração gloriosa quando rotas comerciais estavam sendo abertas através dos oceanos e relacionamentos estavam sendo forjados com terras distantes e seus povos e mais uma vez, que melhor maneira de espalhar uma doença altamente infecciosa do que através do tesão de marinheiros que depois de semanas ou meses no mar procuraram o bordel mais próximo após o desembarque e assim transmitiram a sífilis de um continente para outro com notável eficiência. Então, como eu disse logo no início deste vídeo, esta nova doença não teve imediatamente um nome, então diferentes nações usaram isso como uma forma de exercitar sua xenofobia. Se você não gostava muito dos espanhóis na época, então por que não dar o nome deles a essa doença crua da virilha, como os holandeses faziam agora? Quase todo mundo fazia isso e não era apenas restrito a nacionalidades, com os turcos referindo-se a ela como dissemos. A doença cristã e os muçulmanos mais a leste colocando a culpa diretamente na população hindu. O uso da doença de forma depreciativa pode ser parcialmente explicado pela forma como a doença foi transmitida pela fome sexual de homens e prostitutas forneceram a intrincada teia que eventualmente se estendeu ao redor do mundo e por causa disso aqueles que sofriam da doença eram tipicamente estigmatizados e vistos como imorais e impuros.
Um dos primeiros nomes neutros usados foi varíola como forma de diferenciá-la da varíola porque apresentava sintomas semelhantes, embora a varíola sempre fosse muito mais mortal que a sífilis, então o nome realmente não fazia muito sentido. Vemos a primeira menção da palavra sífilis em um poema escrito pelo médico e poeta italiano Girolamo Fracastoro em 1530, intitulado Syphilicive morbus garicus sífilis, ou a doença francesa, e peço desculpas pela minha pronúncia. Nela um jovem pastor com o infeliz nome de Cefalus se torna a primeira pessoa na Terra a contrair esta nova doença que foi enviada pelo deus Apolo como punição por sua desobediência. Não há nada exatamente como o medo da condenação eterna para fazer você ficar com as calças molhadas. Esse nome foi mudado levemente quando Frank Astoro escreveu um livro sobre doenças contagiosas e o nome permaneceu desde então, enquanto grande parte do mistério em torno da sífilis permaneceu no século XVI. Os médicos tinham uma boa ideia de como isso estava se espalhando, o que levou à tentativa de repressão à prostituição e ao sexo fora do casamento em muitas partes da Europa. Henrique VIII, aquele brilhante farol da monogamia, fez o máximo para fechar os bordéis e casas de banho em Londres, enquanto em outros países foram introduzidas regulamentações de títulos em torno da prostituição. Mas muitas vezes eram pouco mais do que demissões de prostitutas que apresentavam sintomas e fechando completamente os olhos para as legiões de homens que espalhavam a doença. É pior mencionar que nesta fase inicial muitos permaneceram completamente contra a sífilis mesmo sendo tratados. Alguns consideraram como um castigo divino pelo pecado e ficaram mais do que felizes para deixar o trabalho confuso de Deus acontecer. Isso começou a mudar no final do século XVI e, felizmente, surgiram cabeças claras que viam isso como parte de seu juramento de Hipócrates de tratar todas as doenças sem preconceito, enquanto a sífilis ainda está presente. Hoje, sua reputação como uma doença selvagem e misteriosa que causa perda de nariz diminuiu consideravelmente ao longo dos anos, mas por centenas de anos as pessoas resmungaram no escuro em busca de qualquer coisa que pudesse ajudar. O mercúrio, que também havia sido usado para a lepra, foi usado pela primeira vez como tratamento para a sífilis em 1496. Isso continuou durante séculos com métodos cada vez mais diferentes de administração, desde simplesmente esfregá-lo na pele do paciente ou gotas na boca até a fumigação mais complexa que via, o mercúrio vaporizado e o vapor resultante enviado para uma pequena caixa onde o paciente colocava pacientemente este produto. Pode soar como uma sauna sueca estranhamente calmante, mas com efeitos colaterais, incluindo dentes soltos. Isso não é algo que você deva tentar tão cedo ou nunca. Outro tratamento que surgiu no século XVI foi o uso da planta guacoma nativa do Caribe, que era fabricada em uma bebida quente e consumida pelos pacientes. Isso tinha muito pouco a ver com qualquer evidência notável e mais com o fato de que veio do mesmo lugar onde se dizia que a sífilis veio das Américas, e muitos acreditavam que certamente a natureza forneceria uma cura para tal horror no mesmo lugar de onde se originou, mas não havia cura para a sífilis e os tratamentos muitas vezes faziam pouco mais do que retardar a doença ao longo do tempo. No entanto, a doença perdeu um pouco de sua vantagem mortal e, no século XVII, a sífilis tornou-se menos virulento e menos letal, mas ainda pode deixar uma marca desagradável. Como mencionei anteriormente, era comum que certas características faciais parecessem desaparecer como resultado da desfiguração, um colapso nasal. Como você pode perceber, não era uma visão bonita e você pode imaginar viver com tanta vergonha que todos presumem que veio de seu desvio sexual. Não demorou muito para que narizes artificiais fossem introduzidos e o século XVI viu alguns trabalhos pioneiros na reconstrução facial usando um método conhecido como pré-retário, que foi desde os primeiros exemplos cirúrgicos conhecidos de movimentação de tecido de uma parte do corpo para outra, até chegarmos ao século XX. A sífilis era certamente uma ameaça muito menor do que nos 4 séculos anteriores. Calcular casos históricos de sífilis é notoriamente difícil. Não pelo menos porque muitos fizeram o que puderam para esconder a doença, mas um estudo da Grã-Bretanha que se concentrou na cidade de Chester, no norte do século XVIII, descobriu que cerca de 8% da população com menos de 35 anos contraiu a doença, enquanto nas áreas rurais esse número era mais próximo para 1% no final do século XVIII. Pensava-se que aproximadamente 1 em cada 5 londrinos havia contraído sífilis em meados dos 30 anos, com o estudo afirmando que a sífilis e outras doenças eram particularmente altas entre jovens empobrecidos, em sua maioria mulheres solteiras, que usavam sexo comercial para se sustentarem financeiramente ou em situações que os tornaram vulneráveis à predação e agressão sexual, como o serviço doméstico. Em 1905, a dupla alemã Fritz Scharding e Erich Hoffmann identificaram pela primeira vez o treponema palladium,
o organismo que causa a sífilis, e a partir daí as coisas começaram a andar rapidamente. O primeiro tratamento eficaz para a sífilis. A asfêmia foi descoberto por Zachariah Harter em 1909 e estava no mercado um ano depois da descoberta da penicilina. Em 1928 seria o maior passo na luta contra a sífilis, mas foi somente em 1943 que os testes bem-sucedidos foram realizados nos Estados Unidos. No Hospital Marinho de Staten Island, em Nova York, durante 8 dias, 4 pacientes foram injetados com penicilina em intervalos regulares e, sem mais nem menos, a primeira cura para a sífilis chegou, mas isso não foi o fim, longe disso, como mencionei anteriormente. A sífilis ainda mata cerca de 100 mil pessoas por ano e isso certamente não se restringe às nações mais pobres e menos desenvolvidas. Os Estados Unidos e a Europa ainda registram mortes por sífilis todos os anos, mas os números são insignificantes em comparação com os dias pré-penicilina, quando a doença tinha uma taxa de mortalidade de cerca de 10% ao longo de um período de 40 anos. Apesar de haver uma cura certificada, esta doença ainda lançou uma sombra escura na segunda metade do século XX, embora não exatamente da mesma forma que antes. Os Estados Unidos mantêm a duvidosa distinção de ser pego não uma vez, mas 2 vezes envolvido em algumas atividades verdadeiramente perversas envolvendo a sífilis. Estudo Tuskegee sobre a sífilis não tratada no homem negro foi um estudo realizado entre 1932 e 1972 no qual homens negros nos Estados Unidos foram informados de que estavam sendo tratados por sangue ruim quando na verdade o objetivo era o estudo consistia simplesmente em acompanhar o progresso da sífilis se não fosse tratada e lembrar que 10 anos após o início do estudo a penicilina era uma cura certificada para a doença da qual muitos no estudo continuaram a sofrer durante anos. Presumivelmente espalharam a doença para outras pessoas, mas se você achou que isso era ruim, o estudo experimental da sífilis na Guatemala realmente envolveu você. Os médicos infectaram propositalmente soldados, prostitutas, prisioneiros e pacientes mentais com sífilis e outras doenças sexualmente transmissíveis na Guatemala entre 1946 e 1948, levando a pelo menos 83 mortes. Tudo isso foi financiado por uma doação dos Estados Unidos. Em 2021, foram registrados no Brasil mais de 167 mil novos casos de sífilis adquirida, com taxa de detecção de 78,5 casos para cada grupo de 100 mil habitantes, 74 mil casos em gestantes, com taxa de 27,1 para cada 1 mil nascidos vivos, 27 mil ocorrências de sífilis congênita, com taxa de 9,9 em menores de 1 ano por 1 mil nascidos vivos, e 192 óbitos por sífilis congênita, com taxa de 7,0 por 100 mil nascidos vivos. Até junho de 2022, foram registrados no país 79.587 casos de sífilis adquirida, 31.090 casos de sífilis em gestantes e 12.014 casos de sífilis congênita. Para prevenir a sífilis, é fundamental o uso da camisinha masculina ou feminina. É a única forma de evitar a doença. Só em 2023, o Brasil distribuiu 293,9 milhões de preservativos masculinos e 4,5 milhões de femininos para os 26 estados e o Distrito Federal. O tratamento da sífilis é feito com antibiótico, que pode ser encontrado nas unidades básicas de saúde. Em caso de gestante, devido ao risco de transmissão ao feto, o tratamento deve ser iniciado apenas com um teste positivo, sem precisar aguardar o resultado do segundo teste. A infecção por sífilis pode colocar em risco tanto o adulto como o bebê durante a gestação. Por isso, recomenda-se o acompanhamento e testagem das gestantes e parcerias sexuais durante o pré-natal, a fim de prevenir a sífilis congênita.